Pois é, seguimos falando sobre as invasões às propriedades no campo. Então, nosso contato agora é com Guilherme Piai. Ele é o diretor do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, a quem agradecemos demais pela participação. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel, Tiago. É uma honra estar aqui. Perfeito. Guilherme, essas invasões de 3 fazendas da Suzano na Bahia pelo MST acabaram reacendendo o debate sobre o papel do MST e também a preocupação do que está por vir, né? Na sua avaliação, essa retomada das invasões por parte do MST acaba preocupando o setor produtivo? Foram mais de 10 invasões desde o início do ano. Que avaliação é possível fazer? Aqui no Oeste Paulista foram quase 10 invasões, mas a gente percebeu, Daniel, que o volume de pessoas foi bem reduzido. Tinham pessoas de outros estados. A maioria dos proprietários já conseguiram a reintegração de posse. A Polícia Militar agiu de forma muito inteligente, não teve nenhum patrimônio depredado, nenhuma plantação depredada. As reintegrações de posse foram feitas de forma pacífica e a gente viu que antigamente as invasões tinham um volume muito maior. Os movimentos aqui perderam força. Eles fizeram mais para cumprir a agenda do Carnaval Vermelho. E o governador Tarcísio, atuação com a Polícia Militar, junto com o capitão Derrite, que é secretário de Segurança Pública, tiveram uma atuação exemplar. Poder Judiciário também, com velocidade nas decisões. Então, a situação aqui foi muito bem controlada pela atuação do governo estadual. Perfeito. Estamos recebendo o Guilherme Piai. Agora, seguimos com as perguntas do nosso repórter e também do nosso comentarista, David de Tarso, que também é prudentino, viu, Guilherme? Sua pergunta, por favor. Exatamente, a gente até se conhece, né? Eu conheço bem o Guilherme Piai e ele que citou, né, que foram invasões pacíficas, mas a gente trouxe também o caso envolvendo a prisão dos líderes da Frente Nacional de Luta, a FNL, José Rainha Júnior e Luciano de Lima. Eles foram presos sob suspeita de estar extorquindo alguns produtores rurais ali da região do Pontal do Paranapanema, que sempre foi alvo de conflitos. E então mostra que não é tão pacífico assim a ação desses movimentos sociais, né? Porque a gente até entrevistou um representante, um produtor rural que disse ter a fazenda invadida. Ele disse que para cuidar do próprio gado, ele teria que pagar R$10 mil, ou seja, ele teria que arrendar a própria terra para conseguir entrar e manejar o gado. Com isso, ele teve que vender boa parte do gado e, enquanto ficava nesse trâmite de pedido de reintegração de posse, não saía, os integrantes da Frente Nacional de Luta conseguiam, por meio de advogados, reverter a situação e aí ficava nesse jogo de impasse e ele acabou sendo extorquido, segundo esse produtor rural que nós conversamos. Então, de que forma que o ITESP tem feito também para tentar acabar com esse tipo de situação, Guilherme? O ITESP, na verdade, é um órgão técnico que faz regularização fundiária urbana e rural. A gente não entra nesse mérito. Denúncias foram feitas, o movimento tentou conotar essas prisões como políticas, mas na verdade não. Denúncias foram feitas. Estamos com problema na conexão com o Guilherme Piai, tratando justamente da questão que envolve o movimento sem terra e as invasões neste ano. Já temos o Guilherme mais uma vez. Guilherme, por gentileza, pode concluir seu raciocínio. Certo, denúncias foram feitas, abriu-se um inquérito policial no ano de 2021, um inquérito muito completo, com comprovantes de depósitos, e depois disso a Justiça tomou sua decisão junto com a Polícia Militar. O ITESP não teve envolvimento, mas alguns produtores vieram a público, tiveram essa coragem de expor o que estava sendo feito contra eles, e a gente acredita que ações como essa não podem acontecer em nenhum estado do Brasil contra nenhum produtor rural. Guilherme Piai, diretor do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP. E agora seguimos com a pergunta de Tiago Pavinato. Boa noite, meu caro. Bom, dois prudentinos, agora o imprudente falando. Mas vamos lá. O que a gente viu na Bahia é uma vergonha total. A polícia não fez absolutamente nada, o governo do estado não fez nada, o secretário de Segurança Pública devia ter sido preso, né? A exemplo do secretário de Segurança Pública de Brasília. Afinal de contas, o buquê de crimes cometidos numa invasão de terra é muito parecido com o buquê de crimes daquilo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Eu posso lhe perguntar o seguinte: o ITESP ele já se reuniu com o Derrite, que é o nosso secretário de Segurança Pública, que já chegou fazendo um bom trabalho, aliás,
para que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tenha, com base, né, na nossa jurisprudência recente, uma orientação de identificada a invasão de uma terra produtiva. E o ITESP saberá dizer quem é o dono daquela área e se aquela área é produtiva ou não. Identificada uma invasão, a polícia ela pode proceder em prisões em flagrante? Olha, o ITESP tem sim conexão com o Capitão Derrite. Nós conversamos durante as invasões do Carnaval Vermelho, fomos informando as propriedades, produção, tudo certinho. Eu fui até o Copom, conversei com o coronel comandante da inteligência do estado de São Paulo, então a gente tem sinergia e conexão. E antes também das invasões acontecerem, a gente oficiou a Polícia Militar falando dessa agenda do Carnaval Vermelho, que acontece há mais de 20 anos, e pedindo para que eles trabalhassem de forma mais ostensiva aqui no Pontal. Eu acredito que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela agiu com inteligência. Ela esperou os proprietários entrarem, a justiça agiu com rapidez, eles foram com o oficial de justiça de forma rápida e notificaram o prazo para os movimentos saírem das propriedades. Eu acredito que foi uma forma inteligente, que manteve a lei, uma conduta legítima da Polícia Militar e também não foi depredado nenhum patrimônio e nenhuma plantação no Oeste Paulista. Pois é, agora, Guilherme, essa ocupação nas fazendas da Suzano, na Bahia, que repercutiram demais em todo o Brasil, essas invasões acabam indo na contramão do que disse o então candidato Lula no final do ano passado, quando ele falou em debates e também na propaganda partidária de que o MST não ocupava mais terras produtivas, áreas produtivas. Diferente do que aconteceu, né? Porque as terras da Suzano são produtivas. Agora, de que maneira você e os produtores rurais do estado de São Paulo esperam que o governo federal tome medidas em relação a isso? Há algum tipo de expectativa sobre o papel do INCRA nos próximos meses? Com certeza. No Pontal também, Daniel, teve uma propriedade que foi invadida pela FNL, que tinha pivô central, que tirava 3 safras por ano, uma fazenda altamente produtiva. Então, como aconteceu na Bahia. E as fazendas da Suzano tinham certificações ambientais, ganharam prêmios, fazendas altamente produtivas que cumprem a sua função social e de produtividade. Então, essa é uma atitude ilegal. A gente espera, sim, que o governo federal tenha um posicionamento mais firme, porque isso é contra a lei, a propriedade privada, né, está na Constituição. E aqui no estado de São Paulo, eu vejo que o governador Tarcísio e o secretário de Segurança Pública estão muito preocupados também com esse assunto. Eu posso fazer mais uma pergunta? Claro que sim. Por favor, Tiago Pavinato, você. Houve alguma movimentação parlamentar de algum partido junto ao ITESP depois da prisão do José Rainha, ou isso é um caso polícia, judiciário, não houve pressão de ninguém, não houve pedido de ninguém, algum deputado, algum partido? Teve isso? Não teve. Isso foi uma ação puramente da Polícia Militar e da Justiça do Estado de São Paulo. Não teve política envolvida. Tá certo. David de Tarso, eu volto com você. Sua pergunta. Pois é, o Pavinato tocou num assunto bem interessante, né, sobre a segurança, mas não só na questão da Polícia Militar, também no trabalho de investigação por parte da Polícia Civil. Porque segundo os produtores, principalmente do Pontal do Paranapanema, os quais eu conversei, eles dizem que quando acontecem essas invasões, além de gerar uma insegurança para que eles possam produzir, porque não sabem se vão conseguir manejar o gado, não sabem se vão conseguir colher, acompanhar ali a lavoura, né, todo o desenvolvimento do setor produtivo, já que eles acabam, segundo os produtores, os integrantes desses movimentos sociais, tanto a FNL quanto a MST, devastando essas áreas, acabam matando animais para conseguir comer, ou seja, essa morte desses animais, do gado, por exemplo, em meio ao pasto, não tem nenhum tipo de protocolo, já que quando esses animais vão para o frigorífico também tem uma seguridade, é todo um protocolo seguido. Eles dizem que quando acontecem essas invasões, há essa depredação e também esse sacrifício de animais sem o mínimo de cuidado. Então, se tratam de vários crimes. O ITESP também acompanha, de alguma forma, essa situação? Um mediador de conflitos. Ele faz essa comunicação para que não haja nenhuma morte ou violência, mas o ITESP também, como órgão técnico do governo, está trabalhando muito pela regularização fundiária.
A melhor reforma agrária é a regularização fundiária. São Paulo precisa de segurança jurídica no Pontal, no Vale do Ribeira, para poder crescer e prosperar. As duas regiões mais pobres do estado são aquelas que não têm segurança jurídica. E nós, como órgão técnico, estamos preparando os processos de uma lei aprovada pela Assembleia, que foi regulamentada por um decreto do governador, na época que era o Rodrigo Garcia, para dar segurança jurídica para todos os produtores do estado, independente do tamanho. O Tarcísio quer dar segurança para todos, para o pequeno, para o médio e para o grande produtor, para que eles possam trabalhar em paz, para que eles consigam crédito em banco, para que o valor da propriedade deles seja acrescido, que eles consigam comercializar isso. Então, nós estamos focando na regularização fundiária para trazer segurança jurídica e trazer paz ao campo no estado de São Paulo. É isso, a retomada das invasões de terra pelos movimentos sociais e, além disso, a atuação do ITESP. Conversamos com o Guilherme Piai, que é o diretor do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. O ITESP, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Guilherme, bom trabalho no ITESP e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado pela abertura, uma boa noite e um abraço a todos.